Dá para dominar o jogo sem ter mais posse de bola e sem ter uma marcação alta? Dá. E o Nottingham Forest mostra que dá para ser dominante mesmo sem ter essas duas coisas, mas baseado de outra maneira, de outra estratégia. O time do Nottingham, ele tem uma média de 39% de posse de bola. É a pior ou a penúltima da Premier League, mas o time consegue desse jeito, mesmo sem ter a bola, ser um time que consegue dominar os adversários fazendo uma armadilha, que é atrair o adversário para o seu campo para poder contra-atacar. Então, como é que funciona o jogo do Nottingham? É um time que joga com pouca posse de bola e muito PPDA. O que é o PPDA? São passes que o adversário dá até você realizar uma ação defensiva. E eles têm mais ou menos um PPDA de 16. 16, assim, o adversário dá 16 toques na bola até que o time do Nottingham tenha alguma ação defensiva, seja uma tentativa de desarme, uma interceptação, uma falta. Então é um time que deixa o adversário até confortável, mas que vai criando algumas armadilhas. E na hora de avançar, ele avança muito rápido. É o time que tem o avanço mais rápido de toda a Premier League, né? É o time que tem passes mais longos e mais rápidos, mais diretos para frente. Tanto que quando você vê os metros por segundo em média do time, são 2,1. 2 metros por segundo é a média de avanço do time dos passes. Você pode achar que é pouco, porque quando você transforma para quilômetros por hora dá 7,56. Só que se você olhar o City, que é o primeiro nesse dado, ele tem 1,3 de metros por segundo e é uma diferença grande, né? Porque o time vai ter perto de uns 5 quilômetros e alguma coisa por hora. Então, isso daí pode parecer pouco, mas para um jogo de futebol é bastante. E o time do Nuno Espírito Santo sabe muito bem como usar isso para o benefício da equipe dele. E ele não só domina, como ele está muito bem na Premier League. É o terceiro colocado, com 47 pontos no campeonato até aqui, e com uma das melhores defesas, tendo tomado só 27 gols. Então é um time que consegue juntar toda essa estratégia para dominar os jogos. Ele não domina do jeito que você imagina, ele domina sem bola. E ele faz isso muito bem. E às vezes quando tem a bola, né, porque não é todo jogo que o time tem essa possibilidade de contra-atacar, e o time fica com 39% da posse de bola. Nem todo esse 39% é de contra-ataques. Então, quando o time não está contra-atacando, ele faz o quê? Ele usa lançamentos longos. Então, um tiro de meta normalmente é uma bola longa para frente, e que algumas vezes eles ganham a primeira e a segunda bola ali para continuar tendo a posse de bola e atacar o adversário muito rápido. Então, tiro de meta normalmente é longo. Há vários lançamentos longos também dos zagueiros para os atacantes para atacar nas costas da defesa. E tem a bola parada. É um time muito bom de bola parada também, então ele usa todas essas outras artimanhas para quando ele tem a posse de bola e não é um contra-ataque, porque o time de futebol precisa ter mais do que só um jeito de marcar gol e o time do Nottingham tem. Tanto que no último jogo da Premier League ganhou de 7-0. E o Brentford caiu nessas armadilhas que o time do Nottingham cria para os adversários e tomou 7 gols. Quando a gente vai para o campinho, a gente vê o time do Nottingham num 4-4-2, né? Você tem o destaque aqui para o Murilo, que joga na defesa, e esses 3 jogadores aqui de ataque que se juntam ao Wood. Então é um time que tem algumas missões. Quando está defendendo, esses 2 jogadores, mais esses 2, são os jogadores que vão fechar as linhas de passe de quem está atacando. Então, por exemplo, se você pegar o time adversário atacando com um jogador aqui, esse jogador não vai vir marcar a posse de bola para roubar a bola. Ele provavelmente vai fechar essa linha de passe, esse vai fechar essa linha de passe e esse vai vir por aqui porque provavelmente vai ter alguém aqui para uma linha de passe. Então é um time que tem essa primeira linha de 4 jogadores fechando a linha de passe, forçando que ele erre um passe aqui e já crie uma jogada ofensiva direto, ou então que ele jogue uma bola longa lá para frente, para daí a defesa do Nottingham ganhar numa primeira ou segunda bola e poder ter uma ação já ofensiva depois com uma transição muito rápida. Essa segunda linha aqui, os 2 volantes, às vezes pode ser até o Danilo, um deles. É uma linha de jogadores que vão buscar fechar esse meio e não deixar a bola entrar por aqui. Então, se você tem um time jogando com 2 meias aqui, eles vão talvez marcar um pouco individual, mas é um time que prefere marcar por setor. Então, esses jogadores normalmente vão estar próximos aqui, impedindo que a jogada entre pelo meio, para não deixar um jogador de receber a bola de frente para os defensores e gerar esse problema na marcação de sair na caça aqui ou esperar e dar espaço para esse jogador. Então, a missão dessa segunda linha é essa. E agora, a missão da última linha é fechar bem os intervalos, que são os espaços entre eles, né? Se é uma linha de 4, você tem espaço entre zagueiro e lateral, zagueiro e zagueiro, e zagueiro e outro lateral. Então, a ideia é fechar esse espaço aqui e não deixar a bola passar pelos intervalos.
Pode ser que a bola entre pelo lado? Pode ser. Mas daí vai toda a habilidade que esse time tem em cortar os cruzamentos. Principalmente o Murilo é um jogador muito bom para cortar esses cruzamentos. O jogo, na maior parte do tempo, vai ser jogado nessa altura do campo, com o adversário com a posse de bola mais ou menos aqui. O time do Nottingham fechado aqui, fazendo o que cada uma dos setores faz, como eu tinha explicado, impedindo que esses jogadores avancem em campo aqui e já preparado para contra-atacar. Então dá para a gente chamar isso de um bloco médio-baixo. Agora, quando o time está em bloco mais baixo, né, com o time mais próximo aqui, a gente provavelmente vai ter o time nesse posicionamento, com o Wood mais adiantado, mais ou menos aqui na linha do meio de campo, para poder gerar uma dúvida nesse marcador. Se a bola está do lado esquerdo, esse ponta está mais adiantado, ou atraindo um marcador aqui para ele, ou então ficando com um corredor todo livre, e o time vai se concentrar mais nesse setor aqui para fechar esses espaços aqui. Então, caso o time recupere a bola, esse jogador já vai inverter aqui para o lado. Então, essa linha de três que tem o Elanga, o Gibbs White, o Hudson Odoi, são jogadores que vão acelerar o jogo e vão correr logo quando o time pegar a bola para atacar de frente e com espaço o time adversário. E o Wood, que nem é tão rápido, o Wood é um jogador que não é lento, mas ele também não é um jogador que tem como característica principal a velocidade, diferente de outros jogadores como o Elanga, que é um jogador que tenha muito essa capacidade de ter velocidade e carregar muito a bola, então você tem carregamentos dele dos dois lados do campo. E o Wood, que é um jogador que é muito bom de bola aérea e que faz esse trabalho de talvez nem tanto correr, talvez nem tanto fazer essa primeira corrida pelas costas da defesa, mas às vezes ele trabalha fazendo um pivô e passando para alguém aqui, e muitas vezes ele está dentro da área para dar de cabeça e fazer o gol. Nessa Premier League ele tem 17 gols, com um gol esperado de 10,24, então ele é um jogador que está aproveitando e muito as chances que tem. E na questão ainda de eficácia, o Wood ele tem 37,8% de aproveitamento das tentativas dele. Essa é uma taxa muito alta para um centroavante numa liga muito competitiva, então ele tem um aproveitamento muito grande das chances dele. Mas o time não é infalível como nenhum time de futebol é. Em alguns momentos ele traz o adversário muito perto do gol dele e faz com que o adversário crie muitas chances. Isso acaba desgastando um pouco o time deles. E às vezes também não funciona tão bem, como foi o caso do duelo contra o Bournemouth, que foi um time que acabou entregando um pouco a posse de bola para o Nottingham e marcando o primeiro gol de um contra-ataque. No fim, esse jogo o Nottingham acabou perdendo de 5-0, então assim, é um time que não é infalível, que tem lá seus defeitos, às vezes por recuar muito, atrai muito adversário para o campo dele, então acaba sofrendo um pouco ali. Então é um time que tem muitas qualidades, que está muito bem na Premier League, mas ao mesmo tempo não tem um elenco tão estrelado, não tem um elenco tão forte, principalmente para disputar uma Premier League, mas que apesar disso, apesar de não ter posse de bola, não ter uma marcação alta, é um time que está conseguindo ótimos resultados e tem boa chance de disputar a próxima Liga dos Campeões. E é assim que o time do Nottingham Forest é dominante nos jogos. E aí, você já tinha parado para reparar nesse time do Nuno Espírito Santo? Já tinha acompanhado algum jogo desse time? E agora, ficou com vontade de ver jogos desse time para entender como é que funciona? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe uma curtida. Pode deixar algum comentário sobre algum assunto que tenha a ver com esse vídeo. E se você gostar desse tipo de análise, desse tipo de conteúdo, tem aqui um vídeo sugerido para você continuar no canal acompanhando mais sobre futebol, entendendo um pouco mais sobre tática.